Compartilhe o que você sabe e se exponha. Coloque-se em risco, né? Gerencie o risco na sua carreira, na sua vida pessoal. O nosso principal objetivo, a nossa grande missão aqui no Entrevista 50 CIOs é documentar histórias de grandes profissionais que têm dedicado uma vida inteira a um setor que eu, pessoalmente, sou apaixonado e muito grato, o setor da tecnologia. E o meu convidado de hoje, aqui na Entrevista 50 CIOs, é o Paulo Vieira. Paulo, um grande prazer poder te receber aqui no nosso estúdio. Meu muito obrigado a você. Muito bom dia a você, Renato, a NetGlobe, a equipe da NetGlobe. Obrigado por me receber aqui. Uma honra, um prazer aqui também participar dessa iniciativa e poder contar um pouquinho da minha história e também compartilhar com os colegas, compartilhar com a nossa rede aqui. Muito legal. Muito obrigado. Paulo, você nasceu em São Paulo, num bairro simples, de periferia, né? E teve uma infância daquelas que a gente chama aqui de boa infância, né? De brincar, de se divertir, mas também você teve marcas importantes na sua infância. Queria começar te perguntando um pouquinho como que foi a sua infância, como que tudo começou. Bom, vamos lá, né? Vou puxar pela memória aqui. A minha infância, bom, primeiro, né? Eu venho, né, de uma família com posses modestas, então nós vivemos, né? Moramos e vivemos aí em um bairro de periferia, como você já comentou. Meu pai e meus pais, né? Meu pai e minha mãe eram comerciantes, tá? Então eu tive várias oportunidades, né, no caso, né, conviver com pessoas de diversas origens, migrantes, imigrantes, né, eu trabalhei desde cedo, desde criança, acompanhei meus pais também como na feira e Olha que depois em legal. loja, né. Então essa exposição a essas pessoas, né, me agregou bastante, né. Eu era muito atento, e ainda sou muito atento às histórias dessas pessoas, né? Alguns vieram de longe, alguns tiveram desafios enormes e isso me interessava bastante, tá? Então, eu tive condições de ter uma infância, vamos dizer, bastante comum, no sentido de poder brincar, poder interagir, poder estar exposto a esse tipo de pessoas, né? De diversas origens. Isso me agregou bastante, Renato. Paulo, a gente gosta de falar aqui de memórias ainda dessa fase, a gente estava conversando aqui, né? Você na infância teve desafios na questão de saúde, né? Ainda quando pequeno, né? Queria resgatar um pouco essa busca de superação, né? Porque aqui a gente quer falar, né, Paulo, não só daqueles momentos brilhantes da nossa vida, mas momentos de superação. E eu vejo que eu estou diante, né, de um profissional, de um ser humano, assim, não só curioso, mas um grande guerreiro, um grande vencedor também na vida. Que lembranças vêm desse momento? Olha, primeiro a dificuldade, né? É, Então, eu olhando para trás, né, passar por aquelas situações realmente foi bastante difícil, né? E a gente tinha naquela época, né, tanto os recursos, né, de tecnologia, vamos dizer assim, incluindo aí medicina, não eram tão popularizados e também não eram tantos assim em termos. Então, é, eu passei por alguns problemas, né? Algumas situações, vamos dizer, de doenças oportunistas, né? Então eu tive uma infância onde eu fui obrigado a ter algumas restrições, né? Restrições de atividade física, restrições aí até de relação social também, não ficar muito exposto, tá? Isso que a princípio era um problema, né? Passou também a ser uma oportunidade. Eu usei o tempo que eu tinha, né, de restrição, usei esse tempo que eu tinha de ter que ficar em casa, ou ter que ficar parado, vamos dizer assim, né, tá. para fazer alguma coisa. Então foi aí que eu encontrei um gosto, né, pela leitura, um gosto por buscar, né, conhecimento, buscar saber mais sobre algumas coisas, né. Então tudo que chegava na minha mão, eu desenvolvi o hábito de ler, de conhecer a respeito, né? Na época com alguma restrição, que era o que se tinha na mão. É. Normalmente era algo impresso, né? Analógico, vamos dizer assim. Paulo, na nossa época, né, era muito comum começarmos a trabalhar muito cedo, a se interessar pelas coisas muito cedo. Por isso que você comentou
tínhamos muito pouco acesso, né, às fontes de conhecimento que hoje, né, em 2023, nós temos internet e tudo mais, né? E você, aos 12 anos de idade, né, em 1979, você começa a se interessar um pouco pela TI da época, né? Conta um pouco pra gente como que foi aos 12 anos começar a se interessar, né, por coisas diferentes. Meninos, vamos dizer assim, meninos que gostavam de olhar o futuro, de sonhar muito, né? E você desde cedo, né, capitaneando esse conhecimento. Como que foi aos 12 anos começar a se interessar por TI? Bom, primeiro é que eu tinha, né, pouco acesso a materiais, né? O material da época era restrito, né, analógico, como eu falei, eram livros ou publicações impressas, né? Então eu tinha uma certa fascinação sobre TI, né? E eu confundia, né, era uma coisa interessante, confundia ficção científica com TI, Com né? TI, é Eu verdade. misturava as duas coisas quando eu era criança, mas um pouco mais adiante, obviamente, eu consegui separar as coisas, mas eu amarrava uma coisa com a outra. Para mim, futuro passava por tecnologia. É. Então, desde os 12 anos, eu falo, ó, o futuro será baseado em tecnologia. Ficção científica ou realidade será assim. Então, nesse ponto, eu acho que o meu sonho se transformou em realidade. Aos 12 anos, eu já tinha o desejo, né, de cursar algo, de fazer algo que envolvesse tecnologia. E um pouco mais adiante, quando eu cursei o ensino médio e depois o cursinho, isso se consolidou. Eu mirei, né, no caso, o meu desejo, né, para que ele se transformasse em realidade. Computação. Paulo, então aquele contato de infância, ficção científica, que hoje nós sabemos, né, que tudo isso permeia na tecnologia, os estudos em dia, e aí vem aquele momento de começar uma carreira, né, de começar o trabalho. Eu sempre gosto de usar uma frase que o trabalho, ele dignifica o ser humano. O ser humano com o trabalho, ele se sente muito útil. E eu queria te perguntar, como que foi o início da sua carreira, né? Porque quando olhamos o Paulo Vieira, né, um executivo de TI hoje, à frente de grandes projetos, já tem entregue, né, grandes projetos, grandes times, mas você começou de baixo, né, Paulo? Você começou também ali dando os primeiros passos numa carreira. Como que foi isso? Eu costumo dizer que eu tive uma carreira clássica, né? Eu comecei como operador de computadores, foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Logo em seguida, como programador, hoje, né, se classifica mais como desenvolvedor, né? É, Então, eu passei vários anos, né, trabalhando como programador. E o que eu aprendi muito com pessoas, né, com outras pessoas que vieram antes de mim, né, que foram que desbravaram a tecnologia é, antes de mim, tá? é. Então, eu respeito muito esse conhecimento. E ter essa carreira, do ponto de vista que eu considero clássica, né, operador, programador, desenvolvedor, depois analista e assim por diante, né, me ajudou a conhecer como a tecnologia pode transformar um tema, pode ajudar num tema, aplicada a alguma coisa, a um resultado. Isso que me encanta, né? É conhecer e fazer isto acontecer. A tecnologia aplicada a um objetivo, a um propósito, a um resultado melhor. Que bacana. Paulo, falando um pouquinho dessas pessoas, né, que foram fundamentais aqui no programa 50 CIOs, a gente gosta de falar um pouco dessas pessoas que nos inspiraram, né, e que nos inspiram até hoje. Vem na sua cabeça algumas dessas pessoas que para você foi, sim, foi marcante, aquela pessoa que, né, teve um cuidado ou que te trouxe um conhecimento diferente? Eu tive oportunidades, eu fico aqui até com receio, né, de citar um nome ou outro, né, porque várias pessoas me ajudaram, né, no decorrer da minha carreira. O que eu vou dizer aqui é mais o que era comum a essas pessoas. Primeiro, a, 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 a vontade, né, o desejo de compartilhar conhecimento. Tá? Essas pessoas fizeram comigo e eu procuro passar isso adiante também. Tá? Então, uma coisa que eu respeito demais é compartilhar conhecimento e não ter receio de fazer isso, de mostrar o que você sabe, mas também de respeitar e aproveitar o que as outras pessoas estão colocando na mesa para que a gente chegue num resultado melhor, chegue num produto melhor,
através desse esforço conjunto. Tá? Então, no decorrer desses 30 e tantos anos de carreira, né, esse é o fator comum e talvez o principal. E uma das coisas também que me chama a atenção, voltando aqui, né, puxando pela memória, é como lidar com os erros. Tá? Eu acho que primeiro todo mundo erra. Eu erro, todos nós erramos. E nesses 30 e tantos anos de carreira, eu recebi, né, e busquei muitas oportunidades de trabalhar. Nessas oportunidades eu acertei muitas vezes, mas também errei. E o erro como fonte de aprendizado é uma coisa que precisa ser considerada e respeitada sempre. E essas pessoas, voltando, primeiro, compartilhar conhecimento, é uma coisa que eu respeito muito, e lidar com o erro, né, com a frustração. Nos ensinar a lidar com situações como essa. Tá? Eu passei por algumas situações onde eu errei, onde pessoas também erraram trabalhando comigo, e lidar com isso é um aprendizado contínuo. Então, essas duas coisas que essas pessoas que vieram antes de mim ou que trabalharam junto comigo me ensinaram: compartilhar conhecimento, lidar com os erros como fonte de aprendizado. Eu queria falar agora com você, Paulo, desse crescimento da sua carreira, né? Então, começando, né, lá de baixo, com os desafios que a TI nos traz na parte técnica, e chega um momento na sua história que você se depara ali com um momento de ensinar pessoas, né, de liderar pessoas, de cuidar que outras histórias de pessoas, né, fossem da mesma forma que foi cuidada da sua, né? Como que foi esse momento para você? Como você lidou, né, nessa construção agora de uma carreira olhando para o outro, olhando para quem está se formando, ou seja, sendo um gestor? Como que foi isso para você? Eu encaro como uma dívida. Assim como pessoas generosas e pessoas também antenadas, né, me ajudaram a crescer como profissional, compartilhando seu conhecimento, compartilhando a sua visão de mundo, a sua visão de tecnologia, eu me sinto também na obrigação de fazer isso. Então, eu tive oportunidades, né, uma delas foi numa empresa que eu trabalhei por muitos anos, que é a Goodyear Pneus, né, e nesta empresa foi onde eu fiz uma virada, né, de um profissional mais técnico para um perfil de profissional mais de gestão de iniciativas ou gestão também de pessoas, ou as duas coisas, né? Então essa virada foi muito interessante, né? Eu olhando para trás, né, acompanhar essa virada, o que eu absorvi dessas pessoas e o que eu posso levar adiante, né? Transmitir para outras pessoas que estão trabalhando comigo hoje. Então, primeiro, né, considerar sempre o seu conhecimento, o conjunto que você trouxe, a bagagem que você tem de experiência e conhecimento, as dos outros, né? Considerar também como parte, ou seja, absorver o que for importante, o que for relevante das outras pessoas, não subestime isso, e compartilhar esse conhecimento. Então, essa virada do técnico para o gestor me obriga também, como eu falei, é uma dívida que eu tenho não só comigo, com os profissionais que trabalham comigo, mas com a sociedade, para transformar, né, a vida dessas pessoas em algo melhor, preferencialmente. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Você falou de soft skills e eu queria explorar um pouquinho mais isso. É um tema muito falado, né? Mas eu acho que é importante a gente traduzir um pouco o que nós pensamos sobre isso. Para mim, o soft skill, né, ou seja, é a cereja do bolo, né? Ou seja, é o jeito diferente que você vai imprimir, né, numa situação. É a capacidade que você tem de chegar mais longe do que o outro, né? E vocês estando no mesmo lugar hoje, né? Eu acho que é super importante. E você traz 4, né, reflexões de soft skills, né, que para você são muito importantes. Uma delas, né, que é aprender com os erros, que você já falou aqui, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, o que é ter foco e atitude na sua visão. Eu acho que esse tema é muito importante, né? Ter foco e atitude.
que eu acho que isso hoje tem pessoas esquecendo dessa importante menção sua. Vamos lá, né? Foco e atitude. Eu acredito muito no seguinte: todo mundo nasce com um talento. O talento faz diferença, sim, mas o que eu acredito que faz ainda mais diferença é a disciplina. É o que eu chamo de foco. É a vontade de você seguir adiante, de você aprender alguma coisa, de você lidar com uma situação. Então isso eu chamo de foco. E o foco para mim é o 80% de transpiração e o 20% de inspiração. Eu acredito nessa frase. Tá? Os 80% de transpiração faz muita diferença. Isso eu chamo de foco. E a atitude não tenha medo de se expor. Tá? Se prepare, obviamente, para se expor, né? Para trabalhar, para fazer diferença nos projetos que você tem, pessoais ou profissionais, mas não tenha medo de se expor. Compartilhe o que você sabe e se exponha. Coloque-se em risco. Né? Gerencie o risco na sua carreira, na sua vida pessoal. É isso. Paulo Vieira, ninguém vai longe sozinho. Eu acho que você concorda comigo, né? Quem quiser ir muito rápido, que vá, mas vai chegar num lugar ali muito, muito solitário, né? O que você quer dizer com isso, né? Ninguém vai longe sozinho, e você fala muito nessa questão de respeitar o conhecimento e principalmente valorizar as pessoas, né, que já cumpriram com uma jornada nova. Acho que isso é uma mensagem importante que você pode deixar para nós. Essa frase eu uso ela com uma certa frequência, né? Se você quiser ir rápido, vá. Não, é um ditado que supostamente eu creio que seja africano, de origem africana. Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. É verdade. Eu acredito muito nisso. Tá? Ninguém consegue chegar num resultado. O mundo está cada vez mais complexo. As iniciativas também, né? Na nossa área, na área de tecnologia, elas são extremamente complexas. É impossível uma pessoa seguir adiante ou liderar, ou mesmo trabalhar numa iniciativa, esgotando todas as necessidades daquela iniciativa, de um projeto ou de uma situação que você tem aqui como desafio pela frente. Portanto, trabalhar em conjunto, compartilhar conhecimento, né, e saber lidar com situações, com frustrações, com as necessidades das pessoas é algo que faz diferença. Pelo mundo complexo, pelas iniciativas tão complexas que nós, né, somos obrigados a lidar no dia a dia, hoje em dia. Paulo Vieira, você tem mais de 30 anos na área de TI, eu acho que isso é uma fonte para nós de muito orgulho, né, de estarmos aqui no nosso programa com profissionais que têm uma dedicação tão grande. É uma vida profissional, né? E nós já vimos muitas coisas, né? Ou seja, a TI é um mundo fascinante que nos dá a oportunidade de viver muitas ondas, vou chamar assim de ondas tecnológicas, né? Quais foram essas ondas tecnológicas que te marcaram muito na sua carreira? Primeiro que eu vou denunciar a minha idade falando delas, né? Mas não tem jeito, né? Eu já levo mais de 35 anos atuando em TI e eu pensei, né, em algumas coisas aqui que marcaram essa trajetória, não só a minha, mas da geração que trabalhou em TI junto comigo. Então vamos lá. O downsizing, era tudo centralizado e passou a ser descentralizado, ou descentralizou-se gradativamente, né? O surgimento da internet e o uso da internet como ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de comunicação e ferramenta de negócios, né? A mobilidade, né? Que veio logo em seguida, né? Que a internet em si, associada à mobilidade, transformou o mundo que a gente vive hoje. É verdade. Né? E, finalmente, agora mais recentemente, né, o tema da inteligência artificial, que está se iniciando. Mas eu arrisco dizer que que vai gerar uma transformação gigante na nossa sociedade, na nossa área de tecnologia. Então, essas foram as grandes transformações que eu vivi e que espero continuar vivendo ainda mais um pouco. É verdade, tem muita coisa pela frente ainda, principalmente, né, Paulo, você sendo uma pessoa que sempre busca se atualizar, sempre está up to date, né, nas tecnologias, independente dos 35 anos de conhecimento que você já adquiriu. Momento super importante aqui, Paulo Vieira, para a gente deixar uma mensagem, né,
para as novas gerações e não só para as novas gerações, mas também para quem olha o setor de TI, né, e diz assim, pô, esse setor de TI é super legal, né, tem tanta coisa, pô, o pessoal parece que é um pessoal divertido, né, ou seja, que se diverte muito, né, trabalha muito, mas se diverte muito também, estudando, se atualizando. Qual mensagem você deixaria para essa pessoa, né, que quer ingressar no mercado de TI? Quais são as dicas que você deixa para esse grupo de pessoas? Vamos lá, vou tentar resumir da melhor forma possível. Primeiro, se prepare, mantenha-se, né, atualizado e busque um equilíbrio entre a atualização acadêmica, a atualização profissional e a experiência que você tem. Então, nós, quando começamos uma carreira, a gente começa com muitas dúvidas, com conhecimento ainda limitado. Mire num sonho, mire num desejo, né, e faça com que, para chegar nesse desejo, equilibre conhecimento acadêmico e experiência profissional, experiência prática. Esse acho que é o recado principal que eu deixo aqui. Muito legal. Paulo, estou super feliz de ter esse diálogo junto com você, tendo a sua carreira, a sua história como ponto central da nossa conversa. E queria fechar um momento de agradecimento. Nós fizemos isso lá no começo da conversa, mas reforçar aqui o agradecimento às pessoas importantes da sua jornada, para que a gente possa finalizar esse nosso bate-papo do jeito que ele tem que ser, né? Tendo a gratidão como um ponto central no nosso diálogo. Vamos lá. Eu preciso agradecer as pessoas que passaram pela minha vida, né? Meus pais, meus irmãos, minha família, minha esposa, minha filha. Esse suporte, né, familiar, esse suporte dessas pessoas foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser o que eu sou. Perfeito. Né? E agradeço a todo mundo nesses 35 anos, literalmente todos que, de certa maneira, me ajudaram, né? Compartilhando conhecimento, criticando ou me ajudando, né? Me norteando as minhas ações. Né? Essas pessoas, né, me ajudaram e me ajudam a eu tentar, a buscar, né, ser melhor do que eu fui ontem. Essa é uma busca que eu acho que todo ser humano tem e que precisa continuar. A gente precisa ser melhor do que nós fomos ontem. E essas pessoas, tanto do ponto de vista profissional, como aqui familiares, amigos, certamente me ajudam nesse objetivo que eu tenho. Muito bom. Paulo Vieira, gratidão a você, obrigado por essa honra de compormos aqui a sua história com mais um programa Entrevista 50 CIOs e também no nosso projeto Por Trás da TI. Fica aqui meu muito obrigado.